Então, trabalhando na livraria, conheceu ali um monte de gente que tinha ideias de esquerda. Eu conheci os caras e disse que quem anda com quem está fazendo as coisas erradas, isso é errado também. E aí, você ficou 2 meses preso, 2 cara. meses preso, 2 meses de muita tortura. Você foi torturado. Hoje, em épocas de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Eu acho que eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O que você estava fazendo de errado? Não, acho que eu não tinha que de estar contra, brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força, com as armas nas mãos. Nós podíamos ter virado uma Cuba. Quando uma criança cospe a sua cara, chuta a sua canela... Mas o que você estava fazendo errado? Você estava mandando dinheiro. O que a mãe e o pai devem fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir. Então, eu estava fazendo uma coisa que não era correta. Eu acho que... Você acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi. Você tá louco, amado? Não estou, não. Eu estava errado. Enfim, eu acho que estava errado. Porque eu estava cobertando, talvez, pessoas que estavam querendo tomar esse país à força. Agora vocês vão ver de quem são essas pessoas que Amado Batista estava, de certa forma, cobertando. Qual é a natureza e a índole dessas pessoas que diziam lutar pela democracia e se levantavam contra o regime? Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Não se pode falar do banco que a gente assaltou, do torturador que a gente matou, que a gente justiçou. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou. Parece que eram uns garotões e garotinhas, né, que no meio da revolução sexual, a gente resolveu dar uns tiros assim, vamos dar uns tiros ali. Como se não houvesse um pensamento que está escrito, que está a forma de organização, a nossa estratégia. Nós não estávamos ali somente resistindo, não. Que coisa pobre somente resistir. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Os militares da IN, a grande maioria não se arrependeu de nada. Sai para fazer uma ação, onde ele era o homem da metralhadora. Foram lá, expropriaram um carro, quando foram trocar a placa do carro no matagal, chega a polícia, ele pega a metralhadora dele e se manda, sai correndo sem dar um tiro, sem avisar os companheiros. As direções da Ação Libertadora Nacional tomou essa decisão. Então, realmente, nós fomos lá e cumprimos a tarefa. Você participou diretamente da execução, então? Participei sim da ação. A tiros, na rua, numa rua. Na hora H, ele pegou o revólver do Ruivo, dos meninos, né, que estava com ele, saiu com o revólver dele, cortou a polícia, desceu, chegou no hall, matou 2, né? Então, essa pessoa faz parte da guerra, está no outro lado e ele merece ser executado. Um companheiro no volante, um outro com a metralhadora sentado no banco da frente, eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, 762, que é um fuzil muito bom para execução. Quando ele parou, eu já dei um primeiro tiro de fuzil, que então pegou de cabeça aqui no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro e sai do carro, e nós fomos metralhando ele. Acertei 3 tiros nas costas dele, aí de repente ele caiu, e quando ele caiu, me aproximei e com a última bala, a gente sempre dá o chamado de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Então, esses depoimentos que vocês viram aí não são de pessoas de direita, de conservadores, são de esquerdistas e ex-guerrilheiros que, como vocês podem ver, não demonstram muito arrependimento por terem fuzilado, metralhado, assassinado a sangue frio, inclusive parceiros de partido. Vocês viram ali um dos guerrilheiros contando como ele executou um colega guerrilheiro, ou seja, um irmão de causa dele. E como eu mencionei antes, a Dilma
nossa ex-presidente chegou a usar esses 2 nomes falsos, além de outros muitos como Wanda e Estela, e ela participou do POLOP, um grupo revolucionário cuja sigla significa Política Operária, que depois acabou se desmembrando no Colina, porque o POLOP, segundo alguns membros guerrilheiros, era um grupo ameno demais, e Dilma então passou a fazer parte do grupo Colina. No Colina ela conheceu Cláudio Galeno de Magalhães Linhares, o primeiro esposo da nossa ex-presidente, que, por exemplo, ficou conhecido por sequestrar um avião do Uruguai, um avião brasileiro, e descer com esse avião em Cuba, com 92 brasileiros dentro. Então, essa é a índole das pessoas que hoje usam o espaço que tem, o espaço de fala, espaço político, para acusar o regime de ter sido autoritário e violento. A presidente Dilma, por exemplo, esteve envolvida no assassinato do cabo de 18 anos, apenas 18 anos, cabo Mário Kozel, que foi morto quando o grupo do qual Dilma fazia parte entrou com um carro com 20 quilos de dinamite dentro da delegacia, matou o cabo Mário Kozel e mais 6. Além disso, o grupo Colina, que é o grupo da Dilma, também participou do assalto ao Banco do Comércio e Indústria de Minas, em 28 de agosto de 68, no dia 4 de outubro, do assalto ao Banco do Brasil, em Contagem, Minas Gerais, no dia 18 de outubro, 2 atentados com bomba em Belo Horizonte, no dia 25 de outubro, assassinaram Venceslau Ramalho Leite, com 4 tiros de uma pistola, enquanto lhe roubavam um carro. No dia 29 de outubro, um assalto ao Banco Ultramarino, na agência de Copacabana, no Rio de Janeiro. Esses foram apenas alguns crimes. Além do assassinato do cabo Mário Kozel, foi assassinado também o subinspetor da polícia, Cecildes Moreira de Faria, que deixou uma viúva e 8 filhos. Além disso, nós temos documentos nesses 3 livros que eu trago aqui para vocês, inclusive 2 livros de esquerda. Um deles chamado Apoio de Cuba à Luta Armada no Brasil, e 1964, o Elo Perdido, falando sobre uma lista infindável de crimes. Então, eu uso essa tribuna na data de hoje para prestar a minha homenagem às vítimas, aos inocentes que foram metralhados, fuzilados e executados pela guerrilha armada de esquerda no Brasil. Por favor, deputado. De fato, ninguém aqui quer uma volta de um regime militar, mas a gente tem que fazer justiças, né? E atitudes como a da Dilma, naquele momento, de falsificar identidades, isso era uma prática comum. E muito se fala que muitos foram desaparecidos, né, porque eles foram enterrados com identidades falsas. E como indigentes, porque como eles estavam com identidades falsas, ninguém achava a família daquelas pessoas, né? Então, parabéns por estender esse tema, que é muito importante para a conscientização das pessoas.